E aí, futuro barbeiro, aspirante da barbearia, ou você que já é barbeiro também, você está no lugar certo por querer saber mais. E por que mais? Porque esses vídeos são vídeos extra, conteúdo extra, saber muito mais, porque é vídeo do nosso curso online, é curso que era pago, cara, e agora está disponível totalmente gratuito para você. Porque hoje o nosso curso ainda está a mais, está além, estamos na versão 2.0 e tudo que era do 1.0 vai ficar disponível para vocês aqui no canal do YouTube. Então não perca essa oportunidade, lembrando que a gente tem aqui embaixo na descrição um e-book que também fazia parte deste curso, para você saber ainda mais sobre esse determinado conteúdo. Então assista o vídeo e não perca, que tá demais. Olá, aluno do ambiente virtual da Designer Barbe Academy. Hoje nós estamos aqui com um módulo super especial para você que vai abrilhantar mais os seus conhecimentos sobre todos os cortes que a gente fez e aprendeu neste curso online sobre taper, sobre fade e todos esses cortes onde a gente tem várias formas de sombreamento da lateral da cabeça. Hoje nós vamos fazer aquele que é mais complexo, talvez o mais difícil, porque nós vamos trabalhar com navalhete. Nós vamos, ao invés de fazer finalizações das partes mais baixas na máquina número 0, ou seja, a numeração do pente zerada, a gente vai trabalhar um pouco mais baixo. Nós vamos trabalhar aqui com o navalhado. Então nós vamos fazer aí um fade na lateral, onde a gente vai trabalhar com navalha ao invés de só zero da máquina. É isso que nós vamos fazer. Agora, low fade, high fade, mid fade, você e o seu cliente é que escolhem aí. A altura que você vai trazer da zero e da navalha são vocês que escolhem. Como você já aprendeu nos outros módulos sobre fade, você já aprendeu como seria um high, um low e um mid fade, agora cabe a você identificar no proceder do navalhado como você vai fazer para poder achar as alturas corretas. Neste caso aqui, eu ainda não questionei o nosso modelo sobre qual vai ser a altura do fade da lateral, porém eu já vou mostrar para vocês como faz um fade navalhado. Vamos lá? Nós temos aqui na lateral da cabeça do nosso cliente uma oportunidade de só reconfirmar o fade que já está feito aqui. Ela tem um fade pré-estabelecido, ou seja, os outros cortes anteriores que esse modelo fez já foi um fade. Porém, agora a gente precisa preparar a cabeça dele para a gente começar a trabalhar com o fade. O primeiro passo é questionar sobre a altura do fade que a gente vai fazer. Cara, você gosta bem navalhado até em cima, pode trazer a zero até mais em cima, ou você gosta só no comecinho assim? Pode trazer até mais em cima. Até mais em cima, maravilha. Então, agora questionando o modelo, eu descobri que ele gosta dessa lateral bem navalhado, bem alta e a parte predominante da lateral da cabeça zerada. Ou seja, o sombreado ele vai aparecer mais nessa região superior aqui, ó. O sombreado vai terminar próximo da divisão da ferradura, que você também já aprendeu nos outros módulos deste mesmo curso online. Agora, para a gente poder trabalhar com a cabeça dele, o preparo é feito de que forma? Vamos molhar o cabelo dele e separar aonde vai ter ali um razor part. Você vai acompanhar nos próximos módulos aí para você aprender a fazer um razor part. Por hora, você pode dividir o cabelo dele onde seria a divisão da ferradura. E é o que eu vou fazer agora molhando o cabelo dele. Você pode utilizar a mão mesmo, tá ok? Com a mão você já consegue ir ali trabalhando o cabelo dele para abaixar e já previamente pentear o cabelo dele. Você pode estar trabalhando também com um pente, não tem problema nenhum. Eu só estou fazendo isso aqui previamente porque ele tem um cabelo aqui que chegou para mim com pomada ou com gel, então o cabelo está rígido. E para as passadas de máquina, até mesmo para você conseguir trabalhar com mais maleabilidade do cabelo, você vai precisar estar umidificando o cabelo para você trabalhar com mais tranquilidade. Cabelo molhado, agora eu faço a divisão aqui, onde é a ferradura dele. Você já aprendeu no outro módulo sobre ferradura que no ângulo de 90 graus é onde vem a divisão da ferradura dele. A gente só vai fazer nessa lateral
porque é onde o cabelo dele joga, ou seja, ele vai para o outro lado. Do outro lado só há um encaixe do cabelo comprido com o cabelo que vai ser raspado com a máquina. Desse lado vai ficar a divisão, que é a forma que ele penteia. Então você vai manter esse penteado aqui, como se você estivesse separando a ferradura somente de um lado. Com ele pronto e separado, a gente agora vai trabalhar com o fade da lateral. E, por mais que seja um fade navalhado, a primeira numeração que você vai trabalhar é justamente a 0 da máquina. A 0 da máquina é justamente a máquina sem nenhum pente, ou seja, você vai passar diretamente a lâmina na cabeça do cliente, porém com a alavanca alta, ou seja, 0 mesmo. Não é 0 nem metade e nem 0 baixa. A gente vai passar a 0 alta, como o pessoal costuma falar aí. A gente vai fazer essa marcação considerando que a 0 que eu for fazer aqui, já vamos considerar a 0 e metade dessa 0 vai ser a navalha. Então nós vamos passar aqui primeiramente a 0 da máquina no cabelo do cliente, dessa forma aqui, ó. É isso aí. O que foi feito aqui nessa lateral vai ser feito a mesma coisa do outro lado. Vocês tentem notar ao máximo que vocês puderem o lugar onde a linha começa para você fazer a mesma coisa do outro lado e as curvas que a gente faz com a máquina até a parte de trás aqui, ó. Nessa região aqui, ela desce, mas não desce demais. Tem muita gente que gosta de descer essa linha bem até embaixo na nuca aqui. Porém, você não precisa, não há necessidade de fazer uma curva muito alongada até aqui embaixo. Você pode fazer simplesmente uma curva bem suave como foi feita aqui. Você vai imitar esse procedimento do outro lado. Vou aproveitar para poder falar o que a gente está fazendo aqui e o produto que a gente está usando. Na verdade, muita gente questiona, mas que máquina você usou? É uma máquina convencional de corte. O único diferencial é que ela é uma máquina cordless, ou seja, uma máquina sem fio. Mas não estou passando ainda a máquina de detalhe aqui. Eu estou usando uma máquina de corte tradicional e normal, alguma máquina de corte como qualquer outra. Tá bom? Muitas pessoas me questionaram sobre isso por ela ser sem fio, mas ela é uma máquina de corte. A gente está fazendo esse serviço com a máquina de corte. Agora que a gente já trabalhou a máquina número 0, ou seja, a numeração 0 da máquina de corte na lateral, agora eu sei que metade disso aqui, metade dessa numeração 0 vai ser a navalha. Ou seja, temos 2 dedos de comprimento aqui, ó. Um dedo vai ser de navalha e um dedo vai ser da 0, certo? Posteriormente, o fade ele vai continuar sendo trabalhado aqui para cima, como os outros fades que você já aprendeu nos outros módulos. É óbvio que a gente vai fazer todo o procedimento aqui, mas já dá para você perceber uma certa semelhança entre os fades que você já aprendeu e o fade navalhado também. A única diferença deles para esse é que essa primeira região aqui vai ser navalha. Como eu já tinha explicado anteriormente, essa região da lateral a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez do outro lado. Eu vou só imitar o procedimento.
Pronto. O que é interessante também, você já está olhando daqui, você precisa observar se essa região aqui, ó, ela está uniforme, ou seja, a mesma altura que está nessa caída da lateral tem que estar desse lado aqui, ó. Lógico, e já aproveitando que eu estou fazendo isso aqui, você já consegue notar daí que essa parte ela está muito mais baixa do que o outro lado. Isso geralmente acontece. Então você tem que ir corrigindo. Geralmente você pode fazer isso olhando pelo espelho ou mesmo ir um pouquinho mais longe por trás dele você consegue enxergar. Pronto. Agora você consegue perceber que as duas laterais da ondulação aqui da parte traseira estão iguais dos dois lados. Assim a gente vai ter um fade bem uniforme dessa forma aqui. Agora que a gente fez essa marcação, nós vamos fazer todas as marcações superiores. Ou seja, eu vou fazer a marcação, fiz a marcação da 0, vou fazer a marcação da 1 e vou fazer uma marcação de 2. A gente vai fazer aquelas 3 linhas do fade que você já aprendeu a fazer nos outros módulos. A gente vai fazer e aplicar aqui nesse momento. Tenham sempre em mãos uma escovinha como essa, para você estar limpando o fade ao mesmo tempo que você está trabalhando com a máquina. Porque muitas vezes você trabalha com a máquina e não tem a precisão de saber o que já está limpo e o que você ainda precisa limpar. Então tenha sempre ela para ir limpando e trabalhando com a máquina. Percebam que todo momento que eu estou trabalhando com a máquina, vocês conseguem ver a semelhança de tudo que a gente fez nos módulos de fade e o que eu estou fazendo agora. Na verdade, o procedimento não muda em nada. A única coisa que vai ser alterada realmente é a diferença entre a navalha e sem navalha aqui no início do corte. Pronto. Agora que eu já trabalhei com a 1 na lateral, a gente já percebe a marca que a gente vai ter que retirar com a meia posteriormente. No mais, a gente vai trabalhar agora com a numeração 2 da máquina para poder fazer a última linha aqui em cima no encaixe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora eu já estou próximo aqui da ferradura do nosso cliente. E para não invadir a ferradura, a gente vai trabalhar com a numeração 2 na máquina, somente tirando o pente para fora, para que a gente não invada aqui essa parte da ferradura do nosso cliente. Vamos trabalhar agora com o número 2. Pronto, agora já com a 2 em mãos, eu vou equipar a máquina com ela e lembrando que a todo momento que eu estou trabalhando, em nenhum momento eu mexi na alavanca, tá? Então a gente por enquanto está trabalhando com a alavanca normal, a alavanca alta, se for pensar dessa forma. Vou trabalhar com ela agora aqui próximo à ferradura do nosso cliente, vamos lá? Nessa lateral a gente vai simplesmente, por mais que a gente não tenha divisão do razor part aqui, ou seja, da ferradura do nosso cliente, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou do outro lado, simplesmente colocando a máquina e tirando ela para fora da cabeça dele. A gente não vai fazer o acompanhamento da ondulação da cabeça dele para dentro, a gente vai trabalhar com a máquina levantando assim, ó.
é interessante a gente estar limpando para ver se o serviço foi executado corretamente, tirando assim os cabelos que já saíram, que já caíram, já foram cortados. A gente passa aqui uma escovinha para poder limpar o restante para verificar se está tudo certo. Agora a gente consegue notar as duas linhas que seriam de um fade tradicional. Até agora ele não fugiu nada de um fade tradicional. A gente tem a linha da meio para tirar e a linha da 1,5 para tirar aqui. Porém, agora o que vai ser observado é que nessa região onde a gente raspou com a número 0 da máquina, a gente vai, metade dela, um dedo abaixo dessa marcação de meia, a gente vai passar o navalhete daqui para baixo. Isso aí. É nesse momento aqui que a gente vai trabalhar com o navalhete. Por quê? Porque eu preciso dessa linha para me guiar na hora de fazer o navalhete. Eu preciso dessa linha da meio aqui, porque eu vou fazer o navalhete um dedo abaixo dessa linha. Então eu preciso aqui dessa linha para poder estar me guiando de fora a fora o que eu for raspar com o navalhete. E a gente, para poder trabalhar nessa lateral, a gente vai estar usando um gel shaver para estar lubrificando essa região onde a gente vai raspar com o navalhete. Eu vou mostrar para vocês o procedimento passo a passo. Aqui a gente vai trabalhar com o gel shaver com aplicação de metade da cabeça e depois a gente vai aplicar na outra metade. Por quê? Porque o gel shaver, no tempo que a gente estiver raspando com o navalhete, ele pode secar. Então a gente vai aplicar metade, vai raspar e depois a outra metade e a gente raspa. Lembrando que a altura de um dedo que eu vou raspar agora com o navalhete é porque ele pediu um fade alto, um high fade. Se ele pediu um high fade, aqui para mim está dando uma medida de um dedo de navalhado. Se ele pedir um mid fade ou um low fade, é obviamente que essa raspagem da lateral ela vai ficar um pouco mais curta. Neste caso, a gente está utilizando, para todos os casos, se você for aplicar, a gente está utilizando metade do que foi raspado com a número 0 da máquina, vai ser navalhado, sempre metade. Então, geralmente um dedo ou um dedo e meio abaixo da marcação de meio aqui. Esse é o padrão. Eu só estou dizendo sempre um dedo acima aqui porque é a região que me sobrou da 0. Se eu tenho uma região de 2 dedos de 0, um dedo vai ser de navalha. Se você tem mais região de 0, metade daquela região vai ser de navalha e assim sucessivamente. A aplicação do gel shaver, ela pode ser feita diretamente com o dedo mesmo. É interessante você só estar ali espalhando bem e sem dó de gel shaver. Para a região da cabeça, que é muito mais sensível, é interessante você estar passando com bastante quantidade aqui do produto na cabeça dele. Se você passar muito pouco, pode acarretar aí uma má lubrificação e o navalhete pode acabar cortando a cabeça do cliente. Beleza. Metade da cabeça dele já está lubrificada com o gel shaver machos. Agora a gente vai raspar essa região com o navalhete que eu já deixei pré-pronto. Ou seja, você já tem um módulo onde você aprende a montar o seu navalhete. Neste caso aqui, eu já estou com a lâmina montada no meu navalhete. Eu vou simplesmente agora fazer a raspagem do local e vocês vão aqui identificar certinho a região que foi feito isso, ó. Lembrando que esse procedimento serve da mesma forma como se você estivesse navalhando uma barba. Ou seja, você precisa esticar a pele no sentido contrário da passada da lâmina, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou esticando a pele dele para cima e aplicando a raspagem. Ó.
Para a gente poder depois retirar os resíduos da raspagem desse cabelo, é interessante você ter sempre em mãos uma toalhinha aqui de rosto para você tá limpando essas áreas aqui. Então eu já vou deixar ela aqui em cima do ombro dele mesmo, pode ser. A gente vai raspando e vai limpando na toalha. Lembrando que é muito importante a gente fazer isso na toalha e não em cima da mão. Se você fizer essa limpeza em cima da mão e deixar esses resíduos aqui, você está aí sujeito a muitas doenças, você está aí se expondo a doenças, que é mais uma coisa que você também já aprendeu no seu módulo aí de biossegurança. A gente agora consegue perceber, pelo que eu fiz aqui, que a gente está deixando sempre um dedo abaixo da linha da meia. Eu estou raspando, fazendo uma nova linha que seria da zero da máquina para a navalha. Eu vou continuar fazendo esse procedimento na outra lateral. Tentem tomar muito cuidado com essa região acima da orelha. A gente pode esticar bem, para afastar o couro cabeludo dele da orelha e assim você poder navalhar com mais facilidade. Pronto. O procedimento com o navalhete está pronto. É isso aqui. Então, nós ficamos aqui, diferentemente do fade tradicional, com 3 linhas para serem tiradas. Geralmente a gente fica só com 2, que é da 1,5 entre a 1 e a 2 e da meio entre 0 e 1. Agora nós temos mais uma, que é entre o navalhete e a 0 da máquina. Essa linha nós vamos retirar posteriormente com uma máquina de detalhe. Porém, por enquanto, a gente vai se atentar às linhas do fade normal. Eu vou passar um pouco mais batido em cima dessas linhas, porque elas já são linhas que você já aprendeu a retirar lá na sua aula de fade, no seu módulo dos fades. Então eu vou passar um pouco mais rápido em cima delas e quando a gente chegar na linha que vocês desconhecem, que é a linha da navalha para 0, aí a gente faz um pouquinho mais de detalhe. Agora eu vou utilizar o pente 1,5 para poder trabalhar a linha entre 1 e 2. E lembrando, ainda não mexi com a alavanca. Todo momento com a alavanca alta, alavanca normal com a máquina desta forma aqui. A gente vai trabalhar com ela ali na linha entre 1 e 2. Agora a gente vai trabalhar a outra lateral, desmarcando ainda com o e-mail da mesma forma, a mesma linha. Mesma linha, mesmo trabalho feito do outro lado, estou fazendo agora. Pronto, agora a gente já terminou de desmarcar a linha entre a 1 e a 2 com o pente de 1,5. Agora a gente vai trabalhar com o pente meio para desmarcar a linha entre a 0 e a 1. Agora equipado com um pente meio e ainda sem mexer na alavanca, tá ok? Lembre-se que a gente só mexe na alavanca e abaixa algumas numerações do pente, se caso a gente não conseguir retirar a linha. Neste caso,
foi muito fácil nesse tipo de cabelo, especificamente nesse cliente, que a gente não precisou usar outra numeração para desmarcar ali entre A1 e A2. Foi bem fácil, a gente com A1,5 mesmo conseguiu desmarcar. Se ainda tivesse ficado algumas marcas nessa região, a gente usaria A1 e sim abaixaria a alavanca para poder trabalhar em cima da marca que não foi retirada. Neste caso, ainda estou trabalhando sem mexer na alavanca, agora com o pente número meio, para desmarcar entre A0 e A1. Agora que eu terminei de raspar essa lateral com a número meio, a linha que ficava entre a 0 e a 1, eu consigo ainda observar que entre elas ainda tem minúcias da linha que ficou aqui e eu preciso retirar elas. Agora sim, neste caso em específico, eu vou retirar o pente número meio e vou trabalhar com a 0 alta, para poder tentar retirar mais um pouco dessa linha que ainda resta aqui entre a 0 e a 1. Na hora de passar a máquina na cabeça do cliente, principalmente nesse momento onde a gente abaixou mais um pouquinho a numeração, é interessante que você tenha mais suavidade, mais leveza, mais cuidado com seus movimentos. A retirada da máquina e a passada bem cuidadosa e somente em cima da linha, onde você retira a máquina da cabeça dele ao ponto que você consegue chegar na linha. Chegou na linha, tira a máquina para fora. Façam esse movimento até você conseguir retirar a linha. Agora sim, agora eu consegui retirar a linha. Se ainda assim eu não tivesse conseguido retirar a linha, eu ia dando pequenos toques aqui na alavanca, ó. Abaixa mais um pouquinho e tenta tirar novamente. Não deu? Abaixa mais um pouquinho e tenta tirar novamente. Não deu de novo? Abaixa mais um pouquinho e tenta tirar novamente. Essa linha só vai sair quando você chegar no ponto que precisa chegar com a alavanca para ela poder sair. Neste caso aqui, eu só tirei o pente meio, fiz uma 0 alta e a linha já saiu. Agora eu já tenho uniformidade aqui entre a 0 e a 1, já não tem mais linha nenhuma. Eu vou repetir todo esse processo do outro lado também. O mesmo procedimento que eu fiz do outro lado, eu vou fazer deste lado aqui também. Lembrando que para concluir aquele lado, eu tive que tirar o pente meio e trabalhar com a 0 com a alavanca baixa. Vou ter que voltar então a máquina para alta e colocar o pente meio para começar a trabalhar a linha deste lado aqui. Você pode muito bem também estar trabalhando diretamente com ela na meio em toda a extensão do cabelo e depois, se houver alguma linha, você vem em toda a extensão do cabelo retirando essas linhas com a 0 alta, se for o caso. Você não precisa fazer um lado primeiro para depois fazer o outro. Isso aí é um critério meu, você fica à vontade para escolher um seu também. Agora eu vou novamente equipar a máquina com um pente meio, a alavanca alta e vou trabalhar aqui na marcação entre 0 e 1. Quando você ter um pouco mais de cuidado
com a máquina, na hora de passar sobre alguma linha, vá mais devagar, não se atente à velocidade da máquina que você está desempenhando. Se atente a realmente você conseguir cobrir ali a máquina na linha. Então você não precisa se preocupar com essa velocidade, você pode trabalhar com mais tranquilidade, mais lerdeza, não tem problema. O importante é você conseguir retirar a linha ali. Dessa mesma forma, desse lado aqui também ficou algumas poucas coisas da linha. Então eu vou trabalhar com ela agora com a zero alta. Da mesma forma que a gente fez do outro lado, vou trabalhar aqui também. Agora que eu verifiquei que essas marcas não saíram com a meia, eu retirei o pente de meio e vou trabalhar agora com a zero alta, que é o número um pouco mais baixo, mais aproximado à meia, para tentar retirar essas linhas. Pronto, agora a gente passou a zero alta nessas regiões onde ainda tinha alguma marquinha para a gente poder retirar. Agora realmente ficou em evidência e marcando super a cabeça do nosso cliente a marca da navalha para zero. E é essa marca que a gente vai retirar agora. Porém não existe nenhum tipo de máquina de corte, ou algumas sim, bem reguladas em zero gap, que a gente fala que é uma regulagem da lâmina da máquina, onde ela fica bem zerada. Esse tipo de regulagem você consegue retirar um pouco essa linha. Porém, o que você vai realmente conseguir de forma efetiva retirar essa marca é uma máquina de detalhe. Você pode estar utilizando uma máquina de detalhe bem regulada para poder passar em cima dessa linha. E você vai trabalhar com ela como se fosse uma máquina de corte realmente. A postura da máquina é diferenciada de uma máquina de detalhe. Vou mostrar para vocês agora. Agora sim, eu tenho aqui em mãos uma máquina de detalhe, né, uma máquina convencional, é uma máquina sem fio também, assim como a minha máquina de corte. E ela vai ajudar a gente a retirar essa linha. Como que você vai trabalhar com ela? Geralmente a gente trabalha com máquinas de detalhes encostando a lâmina de forma reta na cabeça do nosso cliente. Dessa vez nós vamos trabalhar com ela como se ela fosse uma máquina de corte. Então nós vamos trabalhar com ela nessa postura, em pegada de máquina de corte, e vamos estar tentando retirar essa linha daqui. Se acaso a gente não conseguir retirar a linha, aí sim a gente vai virar ela em postura de máquina de acabamento e a gente vai passar de baixo para cima, tentando retirar os excessos das marcas que ficarem. Pronto, isso sempre acontece. O que? Parece que saiu a linha, mas a gente ainda consegue perceber que ela ficou um pouco escura ainda. E a gente vai trabalhar então com a máquina agora em postura de máquina de detalhe, ou seja, assim,
dessa forma para retirar a linha. Porém, a gente vai usar ela fazendo as passadas como se fosse de uma máquina de corte, de baixo para cima. Vou trabalhar com ela agora e você vai ver. Dessa forma aqui, ó. Se a máquina estiver te machucando de alguma forma, você me avisa, tá? Nunca mais vai esquecer esse esporte, né? Agora eu vou virar ele e vou mostrar para você a marcação na parte de trás do que foi sombreado e do que ainda está para ser sombreado. Aqui a gente consegue ver o sombreamento do que veio sendo feito e o que ainda precisa ser feito. Aqui a gente tem um contraste justamente para você entender o que a gente está tentando fazer com essa linha. Você pode perceber que aqui ainda existe um pouco de marca, que é o final que eu estava trabalhando. Mas é exatamente esse procedimento que você tem que fazer. Esse é o objetivo de passar a máquina de detalhe. E você vai continuar fazendo isso no restante da linha aqui também. Vou novamente virar a máquina para dar mais detalhe ao que a gente está fazendo aqui. Quando você vira a máquina nessa posição que eu estou fazendo aqui, você tem mais contato da lâmina de corte nessa região onde a gente está querendo cortar. Ou seja, ela pega um pouco mais de cabelo do que se eu estivesse trabalhando com ela assim. Mas é interessante que você faça primeiro o corte assim e depois vira ela para poder estar trabalhando. Isso pode ser considerado para qualquer tipo de máquina de acabamento. Vou fazer agora o restante do procedimento no que está faltando aqui da linha para retirar. Muito cuidado com essa passada com a máquina de detalhe, porque é muito provável, se você subir demais, você vai marcar um pouco mais aqui para cima nas numerações que já são mais altas. Então você tem que trabalhar mesmo só em cima da linha que você está tentando tirar. Virei a máquina. Agora a gente finalizou todo o corte do navalhado, que é um fade, aqui neste caso, um high fade, um com sombreado mais em cima e o navalhado na parte de baixo. Você vai fazer procedimento toda vez que um cliente pedir. O navalhado é esse aqui. Então, para o demais, fica aqui para vocês esse navalhado que a gente fez. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Continue assistindo os nossos próximos módulos do aprendizado aqui da Designer Barber Academy online. Um abraço, valeu!